Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje você já está aí com o seu resultado da redação do Enem 2021. Você já deve ter visto o vídeo que eu postei aqui ontem explicando para você como entender melhor a sua nota na redação, certo? Hoje eu vou fazer mais ou menos isso, só que focando em duas competências. A competência 1, norma padrão, e a competência 4, coesão. Enfim, quando a gente fala de norma padrão, a gente está levando em consideração uma série de quesitos. São eles que eu vou falar agora aqui para você. Emprego de letras, trocar maiúscula por minúscula ou vice-versa. Aí você pode pensar, pô, Diogo, quem erra isso? Muita gente erra, principalmente em nome de obra, principalmente na hora de colocar uma sigla, na hora de escrever o nome de um país, na hora de colocar um adjetivo pátrio. Bastante gente erra esse emprego de letras, trocar maiúscula por minúscula e vice-versa. Logo depois, acentuação ou ortografia. Poxa, é complicado. Eu achava que isso não acontecia. Eu, quando estava no Fundamental 2, já raramente errava ortografia, mas ainda tem bastante gente que erra. Eu até dei uma dica, né? Tá na dúvida de como escreve uma palavra? Pensa no sinônimo, pensa em um sinônimo onde você tenha certeza de como que escreva, ou então escreve no rascunho várias vezes para sua memória ficar um pouquinho mais apurada, mas ainda tem gente que erra. Fazer o quê? Logo depois, concordâncias, concordância nominal, concordância verbal. A gente tem certos casos de concordância que são mais complicados mesmo, certo? É comum, é normal a pessoa errar, mas você pode procurar fazer algumas substituições, readequar a sua expressão, adaptar a sua expressão para não errar esse tipo de coisa. A mesma dica, o mesmo conselho eu dou para você para os dois próximos quesitos, crase e regência, o emprego ou não da crase e a regência verbal, ou seja, acertar ali o complemento do verbo, quando o verbo é verbo transitivo direto, quando o verbo é verbo transitivo indireto, esse tipo de coisa. Lógico que a crase não deixa de estar dentro de regência também, mas eu estou te apresentando aqui de forma separada. Enfim, são aí ó, esses três quesitos que levam em consideração, que estão dentro ali da questão da norma padrão, como eu já comentei. Logo depois, emprego de pronome e a colocação pronominal. Como assim emprego de pronome? Cara, evita ao máximo usar o nós, usar o eu, usar o você na sua redação e inúmeros os casos de colocação pronominal que entram aí, né? Dentro lá de próclise, ênclise e mesóclise. Creio eu que você, no seu dia a dia, não mete uma mesóclise lá no texto, né? Mas enfim, então evita fazer isso na redação do Enem, vai que você faz e está errado. Logo depois, flexão verbal, ou seja, flexionar o verbo adequadamente, conjugar o verbo adequadamente. E é a mesma dica que eu já dei anteriormente. Está na dúvida? Pensa em um verbo onde você não tenha dúvida. Logo depois, paralelismo, ou seja, manter o paralelo entre aquilo que muitas vezes você está listando. O tema aplicado, o primeiro tema, o tema lá da primeira aplicação, foi a questão do registro civil, invisibilidade e registro civil, certo? Vamos imaginar que você queria falar assim: para a pessoa ter acesso à educação e hospitais, precisa ter registro. Não seria educação e hospitais, seria educação e saúde ou escolas e hospitais, para manter esse paralelo, como a gente já comentou. E logo depois a questão da pontuação, que bastante gente ainda erra. Tem gente que pensa, respirei e botei a vírgula. Pô, então já teria umas 500 vírgulas aqui enquanto eu estou falando ou lá no seu texto. E também a questão da seleção vocabular. Lembrando, né, cara? Você está o quê? Seus 17, 18, 19, quem sabe 20 e poucos anos, fazendo o Enem. Você tem que ter um vocabulário mais formal, um vocabulário mais cuidadoso. Quase que eu errei e falei informal aqui, tá vendo? Logo depois, falando da coesão. Diferentemente da coerência, a coerência é uma parte mais profunda do texto, ok? Uma parte lá ligada ao conteúdo, à sua argumentação. A coesão é uma parte superficial, ligada a
tessitura, ligada à arquitetura do seu texto. Então, o que a coesão vai levar em pauta? A divisão do seu texto em parágrafos. Uma redação, como a redação do Enem, precisa ter o quê? Aproximadamente 4 ou 5 parágrafos. Cada um desses parágrafos precisa estar dividido em períodos, certo? Colocar pontos em locais adequados ali. Em média, cada parágrafo tem o quê? 3 ou 4 períodos. E entre os períodos e entre os parágrafos, você precisa do quê? De elos coesivos adequados para certas circunstâncias. Por exemplo, a adversidade é o entretanto, certo? Causa, você pode usar o visto que ali dentro do período que eu estou querendo dizer. Lá na conclusão da sua redação, lá na proposta de intervenção, você pode usar um portanto, beleza? E agora, evitar repetições de palavras. Uma dica para fazer isso, quando você está lá no seu rascunho, sublinha algumas palavras que você acha que tendem a aparecer mais vezes numa redação lá, como da primeira aplicação, como eu já te disse. Imagina só, a palavra registro tendia a aparecer muitas vezes. Sublinha quando você está fazendo lá o seu rascunho, certo? Aí fica mais fácil você, quando está escrevendo a sua redação, já procurar variar esse uso de palavras aí. Como a gente sabe, o que é a coesão? É a relação entre as partes do texto, muitas vezes caminhando, obviamente, junto com a coerência. Enfim, essas duas competências, cada uma delas vale o quê? Vale 200 pontos. Cara, você se tirar zero em alguma delas, dificilmente o seu texto vai ser avaliado, porque muito provavelmente você tirou zero lá em tipo de texto ou tema, alguma coisa assim, certo? Mas você pode tirar 40, seria 40 o quê? Uma nota muito baixa, né? Você quase tirou zero. Seria 80, que ainda é uma nota muito baixa. 120, que é uma nota regular. 160 é uma nota que tende a aparecer bastante. E o 200 é quando você gabarita essa competência. Creio eu que 160 para você que é um bom aluno é uma nota aceitável, mas imagina só, uma pessoa que corrigiu deu 160, a outra deu 200, aí faz as contas aí, tende a aparecer 180, beleza? A nota, você sabe, vai variando assim, 0, 40, 80, 120, 160, 200, beleza? São aspectos formais, são aspectos, como a gente bem sabe, superficiais, algo que eu já comentei aqui hoje. Mas o que acontece? Em alguns momentos eles podem prejudicar a compreensão do seu texto, certo? A acentuação, a ortografia podem prejudicar a compreensão do seu texto. A flexão verbal, a concordância, a regência, a crase, o paralelismo, um elo coesivo empregado de forma inadequada, você deixar de dividir em parágrafos ou em períodos cada um dos seus parágrafos, pode atrapalhar bastante também, certo? Se você continuou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou me procura nas minhas outras redes sociais. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.